Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Conforme se pode ler logo no primeiro parágrafo da exposição de motivos da iniciativa legislativa do Governo, a mesma procura apoiar a capacidade de investimento das autarquias locais, tendo em vista assegurar a célere execução do Plano de Recuperação e Resiliência para o período de 2021 a 2026. Sobre este propósito e sobre as medidas previstas na iniciativa legislativa do Governo, para o materializar, nada, rigorosamente nada, precisamos de acrescentar ao que aqui já foi dito. Acompanhamos sem reserva esta iniciativa. O que não acompanhamos e, pelo contrário, denunciamos e reprovamos são outras iniciativas, são outras atitudes do Governo relativamente às autarquias locais que, ora, as ignoram, ora, as secundarizam, ora, as oneram. E não faltam exemplos que comprovam esta afirmação. Hoje, por exemplo, discutimos uma proposta do Governo para alterar a Lei das Finanças Locais por causa do PRR. O mesmo PRR que levou os municípios a acusarem justificadamente o Governo de terem sido ignorados a quando da sua feitura. Estamos a falar do mesmo PRR marcado pelo centralismo, num Governo que se diz descentralizador, mas que reservou para Lisboa 2.225 milhões de euros, o mesmo valor que 284 concelhos juntos. Estamos a falar do mesmo Governo que se comprometeu a pagar as despesas realizadas pelos municípios no âmbito do combate à pandemia, mas que depois, na discussão da proposta de Orçamento de Estado para 2023, assumiu não estar ainda em condições de liquidar a totalidade dos 156 milhões de euros reivindicados por aqueles e avaliados pelo Tribunal de Contas. Estamos a falar do mesmo Governo que impôs a descentralização de competências com caráter obrigatório a partir de 1 de abril de 2022 na área da educação, mas que tarda em ressarcir os municípios pelos custos superiores aos valores que foram inicialmente contratualizados, repita-se, por obrigação. Estamos a falar do mesmo Governo que, sem esperar pelo parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses e pelo parecer da Associação Nacional de Freguesias, fez aprovar a sua proposta de criação de NUTS da Península de Setúbal, prejudicando objetivamente 6 municípios da área metropolitana de Lisboa no acesso a fundos comunitários, a saber, Mafra, Vila Franca de Xira, Loures, Odivelas, Amadora e Sintra. Estamos a falar do mesmo Governo que vem revelando a intenção de aprovar um pacote legislativo em torno da habitação, conhecido por Mais Habitação, que mesmo sem ouvir os municípios, os quer responsabilizar pela expropriação dos imóveis devolutos com vista ao arrendamento coercivo, os quer responsabilizar pela fiscalização do número de arrendatários por imóvel e os quer castrar na sua atividade licenciadora do alojamento local. Estamos a falar do mesmo Governo que, depois de identificar os proprietários e os empresários do alojamento local como os culpados do passado e do presente pela crise no mercado de arrendamento habitacional em Portugal, quer agora culpar no futuro os municípios pelo mais do que certo falhanço das suas políticas públicas em habitação. Estamos a falar do mesmo Governo que tutela o ICNF, o qual inacreditavelmente se esqueceu de envolver os municípios na elaboração e publicação da Carta de Perigosidade de Incêndio Rural. Estamos a falar do mesmo Governo que suspendeu a aplicação desta mesma Carta até março do corrente ano, suspensão que agora prolongou até 31 de dezembro de 2024, porque nos últimos 9 meses o ICNF simplesmente continuou a revelar-se incapaz de envolver os municípios. Senhora Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, a iniciativa legislativa que o Governo submete ao Parlamento merece ser acompanhada e nós vamos acompanhá-la.
Mas todas as iniciativas e atitudes que acabei de exemplificar, Sra. Ministra, só podem merecer e merecem mesmo a nossa mais veemente reprovação. Muito obrigado.